A China pode revelar uma das armas que planeja usar para atacar e tomar Taiwan. A República Popular da China converteu seu mais distinto caça da era da Guerra Fria, o Shenyang J-6, em um drone supersônico e autônomo, e pode estar planejando usá-lo em uma das disputas territoriais mais notórias do mundo. O J-6 foi aposentado após quase 70 anos de serviço, mas retornou oficialmente em uma exibição aérea chinesa em 2025. A apresentação do J-6W atualizado confirmou suspeitas antigas. A China tem modernizado sistematicamente seu equipamento obsoleto da era da Guerra Fria. E assim como seu predecessor, o J-6 Blue foi projetado para missões kamikaze sem volta. Pequim implantou centenas desses vantes de baixo custo em bases dentro do alcance operacional de Taiwan. Há décadas, especialistas em segurança teorizam que o Partido Comunista Chinês planeja invadir Taiwan naquela que seria a maior operação militar da história recente, superando até a escala do ataque da Rússia à Ucrânia. Apesar de ter o maior exército do mundo e um vasto arsenal, a China não participa de combates em grande escala há décadas. O retorno do J-6W pode ser um indício da estratégia de batalha da China de implantar milhares de aeronaves para sobrecarregar e degradar as defesas de Taiwan. Mas será que esse é realmente o motivo por trás da decisão da China de modernizar sua antiga frota de aeronaves? E por que Pequim decidiu revelar esse programa agora, depois de décadas mantendo-o em segredo? Para entender por que a retomada do J-6 é um marco importante, precisamos ver suas origens. O Shenyang foi inspirado pelo soviético Mikhail Gorovich, ou MiG-19. Este foi um caça supersônico desenvolvido na década de 1950 e recebeu o codinome Pharma da OTAN. Essa aeronave era rápida, agressiva e projetada para quebrar a barreira do som em voo nivelado. O MiG-19 teve vida útil curta na União Soviética. Foi usada mais para interceptação e patrulha de fronteira do que para combate. Ainda assim, a China valorizava a agilidade, o armamento de canhão e a manobrabilidade da aeronave. Em 1958, como parte da aliança sino-soviética, Moscou transferiu todos os direitos de produção do MiG-19 para Pequim. E é aqui que nossa história realmente começa. A China passou a produzir sua versão do MiG-19, o Shenyang J-6, na época em que Mao Tse-tung iniciou o grande salto adiante. Ela fabricou esses caças rapidamente, produzindo milhares de unidades, superando os soviéticos. Dos anos 1960 até os anos 80, engenheiros chineses produziram mais de 3.000 caças Shenyang J-6, que logo se tornaram a espinha dorsal da Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China. O J-6 aprimorou o MiG-19 com mudanças notáveis que revolucionaram a aeronave e a tornaram popular. Começando pelo motor, os chineses produziram o Li-Ming Wopen 6, ou motor WB6, por meio de engenharia reversa dos dois motores. Turbojato Tomansky R9, usados pelo MiG-19. O MiG-19 soviético de dois motores, chamado Widowmaker, era famoso por sua pouca confiabilidade e por explodir, matando muitos pilotos, o que originou seu nome. Quem voaria nisso? No começo, os chineses também não eram melhores. Anos se passaram até seus engenheiros melhorarem os motores WP6. Cada motor WP6 gera 29,42 kN de empuxo seco e cerca de 36,78 kN, com o pós-combustor ativado. O MiG-19 tinha canhões NR-30 de 30 mm, mas Pequim os trocou por canhões automáticos, tipo 232 de 23 mm, que oferecem melhor poder de fogo e integração com processadores e munições chinesas. Outras variantes do J-6 foram produzidas com dois canhões, tipo 232 nas asas e um canhão, tipo 31 no nariz, disparando a 850 tiros por minuto. Engenheiros chineses reformularam o radar do MiG-19 sem apoio técnico russo, pois as relações entre os países já estavam estremecidas. Isso forçou a China a desenvolver seus próprios sistemas de radar aerotransportado do zero, e ela acabou integrando um dos seus primeiros sistemas de radar aerotransportado projetados internamente ao J-6.
Além dessas melhorias, Pequim manteve o núcleo do design soviético e o desempenho. O J-6 tem a mesma fuselagem do MiG-19. Isso inclui asas enflechadas exclusivas com grandes barreiras de camada limite, cauda vertical única, 2 motores e entrada de ar distinta no nariz. As especificações do Shenyang Jet-6 eram de última geração nas décadas de 70 e 80. Variantes do J-6, como o F-6, que a China projetou para exportação, tornaram-se presença constante em muitos conflitos da época. A Guerra do Vietnã, a Indo-Paquistanesa, a de atrito e disputas no Egito e na fronteira China-Taiwan. Na década de 1990, as capacidades do J-6 estavam defasadas, tornando-o obsoleto como caça de linha de frente. A China já havia começado a produzir aeronaves mais modernas, como o J-7 e o J-8, que começaram a substituir o J-6. A transição se acelerou quando a China adquiriu o Su-27 da Rússia. Como o primeiro caça de 4ª geração de verdade da China, o Su-27 demonstrou a diferença significativa entre os padrões modernos e o já um pouco envelhecido J-6. Esses fatores levaram ao declínio de uma das aeronaves mais famosas da China. No fim dos anos 90, o Partido Comunista Chinês iniciou a desativação em massa dos J-6. Muitos foram retirados do serviço ativo e levados para museus e instalações de armazenamento. Porém, em vez de sucateá-los, autoridades chinesas decidiram discretamente converter esses jatos em drones modernos. Agora que você conhece a história dos jatos Shenyang, como a China transformou essa aeronave obsoleta na vanguarda da guerra de próxima geração? Por décadas, pesquisadores ocidentais relataram atividades suspeitas das frotas J-6 da China em solo, mas não identificaram os planos de Pequim. Imagens de satélite recentes mostram várias aeronaves semelhantes ao J-6 reunidas próximos ao Estreito de Taiwan. Depois, surgiram relatos de que a China transformou esses jatos em drones em preparação para uma guerra com Taiwan. Foi no show aéreo de Changchun, no nordeste da China, em 2025, que o véu de sigilo foi finalmente levantado. Um jato que ainda parecia o J-6 surgiu, mas era completamente diferente em todos os outros aspectos. O avião, apelidado de drone J-6W, mantém as mesmas asas enflechadas básicas e o layout de 2 motores de seu antecessor, mas apresenta inúmeras mudanças. O mais notável é que o J-6 original foi projetado para combate aéreo e interceptação. O J-6W é projetado para missões descartáveis, do tipo kamikaze. Uma das primeiras diferenças perceptíveis no drone J-6W é seu cockpit. Todo o equipamento de interface do piloto, incluindo controles, canopy e assentos ejetáveis, foi removido. No lugar, um sistema autônomo de controle de voo, piloto automático e navegação por correspondência de terreno. O J-6W também possui tecnologia avançada de comunicações. Analistas creem que equipamentos de enlace de dados podem ter sido incluídos na fuselagem para facilitar o envio e recebimento de dados pelo drone. Outra mudança notável no J-6W é a remoção dos 3 canhões de 30 mm que tornavam o J-6 ameaçador. Engenheiros chineses reduziram peso e volume ao remover os canhões, que juntos pesam cerca de 197 quilos, tornando o drone mais leve e rápido. A China também modernizou o radar original do J-6 da década de 1950. Eles trocaram por um piloto automático moderno que utiliza navegação por correspondência de terreno, comparando a rota de voo com mapas digitais detalhados. Isso permite que o J-6W voe por rotas pré-programadas em baixa altitude, acompanhando o relevo para evitar a detecção por radar. E ainda mantém a capacidade supersônica, Mach 1,3 do J-6. O Partido Comunista Chinês aumentou a capacidade de carga do J-6W ao adicionar suportes nas asas, elevando-a para cerca de 450 kg de bombas. Com essas melhorias, o J-6W pode transportar uma variedade de armas, mísseis Arar chineses mais antigos, como o PL-9 e o PL-5 bombas, para craterar pistas e foguetes não guiados.
Convertido de caça armado com canhões para bombardeiro, o J-6W pode carregar mísseis antinavio. Embora só tenha sido descoberto em 2025, o drone já opera há décadas. De acordo com o Ministério da Defesa Nacional da China, o Vante J-6 fez seu primeiro voo bem-sucedido já em 1995. Agora, é aqui que tudo isso começa a se tornar um tanto preocupante. Veja, de acordo com imagens de satélite confirmadas pelo Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais, em março de 2026, a China implantou mais de 200 drones J-6W em 6 bases próximas ao Estreito de Taiwan, 5 na província de Fujian e uma em Guangdong. O que é alarmante é que essas bases chinesas estão diretamente voltadas para Taiwan, do outro lado do estreito, e estão bem dentro do alcance do J-6W. O Estreito de Taiwan mede cerca de 180 quilômetros em seu ponto mais estreito. O J-6W possui alcance operacional de 700 quilômetros. Isso mostra que a China pode atingir Taiwan em menos de 10 minutos com o J-6W lançado de qualquer base. O Instituto Nacional de Estudos de Defesa do Japão confirmou que uma frota de drones J-6W e caças multifunção J-16 foi reunida em várias bases chinesas voltadas para Taiwan. De acordo com o Japão, essas bases chinesas estão se preparando para um ataque e já começaram até a melhorar sua infraestrutura. A China estaria ampliando pátios, duplicando pistas e construindo abrigos reforçados, indicando o uso intenso de poder aéreo e possíveis preparativos para ataque. Há anos há relatos de que o Partido Comunista Chinês planeja tomar Taiwan, que considera seu território. Embora Taiwan insista em sua soberania, a China ainda pode seguir em frente e atacá-la. Segundo a avaliação anual das agências de inteligência dos Estados Unidos, a China planeja estar apta a lutar e vencer uma guerra contra Taiwan até o fim de 2027. No entanto, o Pentágono mudou recentemente o tom de sua avaliação. Agora, acredita que a China não está atualmente planejando invadir Taiwan em 2027. Alguns acreditam que a invasão pode ter sido adiada por alguns anos. Nas palavras do Conselho de Relações Exteriores, abre aspas, outros acreditam que 2049 é uma data crítica, já que marcará o centenário da RPC. E Xi enfatizou que a unificação com Taiwan é essencial para alcançar o que ele chama de sonho chinês, que prevê a restauração do status de grande potência da China. Fecha aspas. Agora, diante de tudo isso, as autoridades taiwanesas estão em alerta máximo. Elas acreditam que a China pretende atacar e a primeira onda provavelmente envolverá drones aprimorados como o J-6. Isso criou um problema para Taiwan e seus aliados, especialmente os Estados Unidos. A ilha anunciou reformas militares e um pacote de segurança de 40 bilhões de dólares para reforçar suas defesas. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, e seu partido repetem o mantra: ao nos prepararmos para a guerra, evitamos a guerra. Eles planejam criar o sistema de defesa aérea T-DOME, similar ao Domo de Ferro de Israel. Taiwan vai usar inteligência artificial e tecnologias avançadas de defesa para se preparar contra um ataque chinês. Atualmente, os Estados Unidos não têm munições que atinjam e atravessem o sistema de defesa aérea integrado da China. Isso torna o J-6W e outras armas em bases chinesas voltadas para Taiwan inalcançáveis. Desde então, Washington acelerou o desenvolvimento de interceptadores mais baratos, que custam milhares em vez de milhões. O sistema Enduring Shield integra lasers de alta energia e micro-ondas potentes em estratégias de defesa aérea para combater enxames de drones e mísseis de cruzeiro. Os Estados Unidos também estão desenvolvendo drones ala leal, oficialmente conhecidos como aeronaves de combate colaborativas. Esses drones com IA foram feitos para operar junto com caças tripulados como o F-35 e o F-22. Os protótipos Randoril e General Atomics são feitos para vigilância, operar em áreas de risco e combater ondas de drones como o J-6W. Os Estados Unidos ampliam as capacidades de ataque de seus caças com novos desenvolvimentos, como o Northrop Grumman B-20 e um Raider. Este bombardeiro furtivo subsônico transporta armas nucleares e pode penetrar o sistema de defesa aérea da China, protegendo o J-6W e outras aeronaves.
O B-20 e um Raider devem entrar em serviço até 2027. Países como Austrália, Coreia do Sul e outros parceiros do Indo-Pacífico também revisaram seus sistemas de defesa após o lançamento do J-6W. O Japão identificou os pontos fortes da frota J-6W e atualmente monitora e divulga publicamente o desdobramento dos drones J-6W por meio do Instituto Nacional de Defesa. Então agora vem a grande pergunta: como exatamente pode ser o uso da nova arma pela China? Ao longo dos anos, o Exército de Libertação Popular da China fez várias simulações de invasão e conquista de Taiwan. O cenário mais recente, chamado Missão Justiça, foi um exercício com munição real de 2 dias, simulando a China cercando e tomando Taiwan. Esse exercício envolveu ar, terra e mar, contando com mais de 130 aeronaves e 28 navios. Apesar de Pequim ter várias opções de ataque, especialistas acham que usará a estratégia da cigarra ao avançar sobre Taiwan. O termo cigarra foi criado por Daniel Rice, pesquisador do Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais. Segundo Rice, assim como as cigarras ficam sob a terra por muito tempo, a Força Aérea do Exército de Libertação Popular pode esconder muitos vantes em abrigos subterrâneos e fazê-los emergir em massa de forma furtiva para um ataque a Taiwan. Existem várias formas de a China atacar Taiwan com a estratégia da cigarra, usando o J-6W e outros drones. Primeiro golpe, o enxame. Segundo Peter Layton, pesquisador na Universidade Griffith e ex-funcionário do Pentágono, haveria várias coisas chegando ao mesmo tempo, tornando-se um pesadelo para a defesa aérea. Pequim pode lançar centenas de drones J-6W contra Taiwan nos primeiros minutos ou horas de um ataque. Drones seriam lançados de várias bases ao mesmo tempo para enfraquecer as defesas aéreas de Taiwan. Os J-6W são caças grandes e não podem ser abatidos com rifles ou pequenos drones interceptadores rápidos, como os usados pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. A guerra no Oriente Médio, entre Estados Unidos, Israel e Irã, evidenciou em tempo real os efeitos debilitantes da guerra assimétrica. O Irã sobrecarregou com sucesso as caras defesas aéreas de Israel, usando centenas de mísseis baratos. A Ucrânia também teve que abater os drones Shahed iranianos usados pela Rússia. O drone Shahed iraniano custa entre 20 e 50 mil dólares e a Ucrânia teve que abatê-los usando sistemas de defesa aérea que custam mais de 2 milhões de dólares. Embora o J-6W e outros drones não sejam as armas mais perigosas da China, podem ser caros para seus inimigos. O sistema de defesa aérea de Taiwan, que inclui o míssil Patriot PAC-3, de 4 milhões de dólares por unidade, teria que abater enxames de drones chineses J-6W de baixo custo. Em um ataque assim, Taiwan poderia usar o míssil Standard Missile 2, já empregado por navios da Marinha dos Estados Unidos na região e que custa mais de 3 milhões de dólares. A última alternativa de Taiwan é o Terminal High Altitude Area Defense, ou THAAD, sistema antimísseis que rastreia ameaças por radar e sensores infravermelhos. Ao contrário dos interceptadores comuns, o THAAD usa energia cinética para neutralizar mísseis, em vez de uma ogiva explosiva. Apesar de eficaz, o THAAD é bem mais caro que outros sistemas de defesa. Independentemente da opção que Taiwan escolher, abater drones chineses J-6W provavelmente será uma operação cara, e está claro que a China está apostando nisso. Um alto funcionário de segurança de Taiwan disse anonimamente a Reuters em março que o principal objetivo desses drones é desgastar as defesas aéreas de Taiwan na primeira onda de ataques. Para evitar que a China ataque alvos valiosos, precisaremos considerar o custo-benefício de usar mísseis caros para interceptá-los de longe. Fecha aspas, sangrando aos poucos. Segundo o Centro Stimson, Taiwan opera cerca de 400 interceptores PAC-3 em seu sistema antimísseis. O país planeja adquirir mais 500 interceptores PAC-3 MSE para fortalecer suas defesas. Se a China lançar mais de 1.000 drones
J-6W e Taiwan disparar 2 interceptores por alvo, como é o padrão, seriam necessários entre 1.000 e 400 e 2.000 mísseis interceptores para enfrentar a horda de drones. A matemática é preocupante tanto do ponto de vista financeiro quanto militar. Drones chineses baratos como o J-6W poderiam rapidamente esgotar a defesa aérea de Taiwan. Mesmo que Taiwan intercepte 80% desses drones, mais de 200 ainda conseguiriam passar e possivelmente lançariam uma carga combinada de mais de 40.000 quilos de munição, causando danos significativos. O tiro na cabeça. Agora, se as coisas acontecerem conforme o plano da China, com base no cenário Cicada, depois de enfraquecer os sistemas de defesa aérea de Taiwan e revelar o estoque de armas deles, o objetivo seria então avançar para o tiro na cabeça. Neste ponto, a China usaria armas mais pesadas do que o J-6W, como o J-10, J-16 e J-20. A China também pode usar mísseis de cruzeiro de longo alcance, balísticos da série DF e drones furtivos, como o GJ-11. Espada afiada. Essas armas são tão potentes que pesquisadores acreditam que, se o Partido Comunista Chinês as usar, as defesas de Taiwan não conseguiriam detê-las. Imagine agora 3 armas disparando em lançadores vazios. Seria como matar uma mosca com um martelo. Apesar das ameaças do cenário de guerra seca da China, o plano também tem vulnerabilidades que Taiwan pode explorar. Muitos locais onde frotas de J-6W e outros UAVs convertidos estão armazenadas são de conhecimento público e poderiam ser atacados por Taiwan e seus aliados antes da liberação pela China. Rice acredita que Pequim pode ter percebido a vulnerabilidade de suas frotas de drones e, segundo ele, pode usar exercícios militares ao redor de Taiwan como cortina de fumaça para realocar os drones a abrigos reforçados, fechá-los e mantê-los ocultos temporariamente. Isso pode indicar que a Força Aérea do Exército de Libertação Popular tenta reunir forças na costa chinesa que poderiam surgir discretamente para entrar em combate. Fim da citação. Outra possível falha da estratégia Cicada é que o J-6W precisa de pista de pouso e não pode ser lançado de navio ou caminhão. Os novos drones também precisariam de equipes de solo, combustível e manutenção, o que são vulnerabilidades que Taiwan e aliados podem explorar. Embora sejam ameaçadores em grande número, drones reaproveitados da China, como o J-6W, não têm a sofisticação dos sistemas defensivos modernos e podem ser facilmente neutralizados por contramedidas avançadas, tudo isso às custas de Taiwan. Certo, então o que tudo isso significa para as capacidades de guerra da China e sua influência crescente no mundo? A ideia de converter caças antigos em drones não é nova. Os Estados Unidos fizeram isso primeiro. No entanto, a China levou isso a níveis nunca vistos antes. Nos Estados Unidos, programas de conversão usam aeronaves atualizadas para treinar pilotos e prática de tiro, enquanto na China, as frotas modernizadas são voltadas para combate. Washington converteu apenas alguns F-4 Phantom II e caças F-16 em drones-alvo. Pequim converteu centenas de J-6 em drones J-6W e mantém milhares de fuselagens armazenadas. O EPL também deve ter milhares de outros jatos da Guerra Fria convertidos. Os custos também diferenciam os programas de conversão dos Estados Unidos e da China. Custa aos Estados Unidos entre 15 a 16 milhões de dólares para converter suas aeronaves antigas em drones, enquanto a China gasta cerca de 500 mil dólares para transformar um J-6 em um drone J-6. De acordo com relatos, a República Popular atualizou silenciosamente mais de 500 J-6 para J-6W e tem milhares de fuselagens de J-6 armazenadas. Isso integra a expansão do poder aéreo da China, que agora inclui caças modernos, bombardeiros com mísseis lançados à distância, mísseis balísticos, de cruzeiro e novos drones. O J-6 não é o único avião da Guerra Fria que Pequim transforma em drones modernos. Há relatos de que a China planeja transformar também outras aeronaves antigas, como o J-7 e o J-8.
Assim como o J-6, o J-7 foi baseado no MiG-20 e um soviético, e segundo relatos, está sendo convertido em um drone, chamado criativamente de J-7W. A China produziu mais de 2.000 J-7 e tem mais de 54 variantes da aeronave antes de encerrar a produção em 2013. De acordo com a Newsweek, Pequim pode já ter convertido mais de 500 J-7 em J-7W. Essas aeronaves eles são maiores e têm design mais moderno que o estilo da Guerra Fria do J-7. O novo J-7W transporta mais carga útil, tornando-se uma arma ainda mais impressionante no arsenal chinês. Analistas de defesa acreditam que o Partido Comunista pode também estar convertendo o J-8, uma aeronave mais pesada de 2 motores, projetada para interceptação, em um projeto nacional, o J-8W, seguindo o formato do J-6 e do J-7. O J-8W seria um drone maior e de longo alcance, ampliando a capacidade da China de atingir alvos distantes. Esses novos drones vão permitir que a China aumente ataques com mísseis de cruzeiro supersônicos de alta altitude, oferecendo mais potência e desempenho que o J-6W aprimorado. Analistas acreditam que a China pode estar convertendo bombardeiros Nanchang Q-5 em veículos aéreos de combate não tripulados, embora não haja confirmação. Esses drones não são os únicos reforços aéreos em desenvolvimento por Pequim. O país também cria alguns dos drones furtivos mais avançados do mundo. O GJ-11 Sharp Sword é uma das principais armas da China. Relatórios indicam que as unidades que operam os J-6 agora estão passando a pilotar esses drones furtivos de combate em configuração de asa voadora. Isso indica que esses drones antigos também são usados para treinar unidades que evoluirão para drones furtivos e ataques precisos. Implantações recentes demonstram que a evolução da tecnologia militar não se limita a projetos sofisticados e caros. A modernização das frotas mais antigas da China, o uso de drones na guerra Ucrânia-Rússia e a popularidade dos Shahed iranianos no Oriente Médio mostram uma tendência para armamentos mais acessíveis. Segundo o Colégio de Guerra do Exército, a guerra moderna está se tornando mais transparente, letal, rápida e multidomínio. Mais estados vão passar a imitar o uso de drones táticos. Fim de citação. Esses drones não precisam ser de alta qualidade para serem eficazes, apenas bons o suficiente para causar danos significativos. Países com frotas antigas podem logo renová-las, seguindo o exemplo chinês. A Rússia tem milhares de aeronaves antigas, como o MiG-20 e o MiG-23 e MiG-29, e poderia fazer conversões semelhantes às do J-6W. A Rússia pode contar facilmente com a ajuda da China. Armas chinesas têm sido decisivas para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Países como a Coreia do Norte, que tem centenas de MiG-19, MiG-21 e J-6, também poderiam modernizar seus estoques para possivelmente atacar a Coreia do Sul e o Japão. O Paquistão ainda possui J-6, que pode transformar em drones para possíveis ataques à Índia. O Irã é outro país com centenas de aeronaves desatualizadas, incluindo F-4, F-5 e os primeiros F-17. O Irã mostrou sua engenhosidade militar com o programa de mísseis e pode transformar esses caças em drones não tripulados. Muitos outros países, incluindo Egito, Síria, Mianmar e mais de 15 outros, possuem grandes estoques de caças J-6 desatualizados e aeronaves soviéticas, incluindo MiG-21 e MiG-23. A China tem a reputação de ser ponderada e calculista. O governo raramente age de forma aleatória. Isso fez muitos questionarem por que Pequim revelou os drones J-6W, já que não era necessário. O programa de conversão poderia ter permanecido em segredo, especialmente dos inimigos da China, os Estados Unidos e Taiwan, como foi por décadas. Eles poderiam tê-lo revelado apenas pouco antes de atacar Taiwan. O momento é intrigante e indica que a China pode estar enviando uma mensagem geopolítica ou fazendo jogos psicológicos com o Ocidente. A primeira mensagem pode estar voltada para Taiwan. A China pode querer lembrar ao país separatista que tem poder para invadir e conquistar a ilha. A segunda mensagem para Taiwan pode ser que a China não respeita seus sistemas de defesa aérea, que, apesar do custo e da eficácia, são finitos. A China, além de armas sofisticadas e caras, tem um estoque ilimitado de armas baratas.
A próxima mensagem pode ser para os Estados Unidos. A China pode estar alertando que qualquer interferência ou ajuda a Taiwan teria um custo elevado. Além do J-6W, a China tem armas hipersônicas, aeronaves furtivas e mísseis balísticos capazes de atingir porta-aviões dos Estados Unidos e bases em Guam e Japão. A China pode estar mostrando ao Ocidente que é independente das armas dos Estados Unidos e possui capacidades que igualam ou superam as dos americanos. Enquanto Estados Unidos e outros países ocidentais investem milhões em novos caças e drones avançados, a China reutilizou equipamentos antigos com tecnologia atual sem grandes gastos. Ao apresentar o J-6W à China, pode sinalizar aos países do sul global, especialmente África, Oriente Médio e Sudeste Asiático, que há uma alternativa ao desenvolvimento militar sem influência ocidental. A China agora é o quarto maior fornecedor de armas convencionais, atrás dos Estados Unidos. Sob Xi Jinping, o país virou um grande produtor e exportador de armas, modernizando sua indústria de defesa. Se mais países do sul global comprarem armas chinesas, isso fortalecerá a influência econômica e de segurança da China em todo o mundo. A transformação do J-6 em drone pela China tem importantes repercussões globais. Diversos países, especialmente Taiwan, sob ameaça direta desses drones, adotaram contramedidas comprando armamentos avançados. Nos Estados Unidos, isso resultou em mais investimentos em armas de baixo custo e sistemas avançados que podem penetrar na defesa aérea da China, algo que os armamentos americanos atuais não conseguem. A Força Aérea Chinesa agora tem uma das frotas de caças mais avançadas e diversas do mundo. Ela ocupa o segundo lugar no mundo, com mais de 3.000 aeronaves ativas, incluindo quase 2.000 caças e 20 caças furtivos. Mesmo com essa grande força, a China continua a expandir seu arsenal, atualizando tanto suas aeronaves antigas quanto as novas. Até agora, a China foi mais moderada que outras potências, mas isso pode mudar. Muitos acreditam que a China pode tentar tomar Taiwan em breve para reforçar o controle do Pacífico e garantir rotas marítimas. Além de buscar mais influência regional, a China pode querer controlar Taiwan para ter acesso a chips semicondutores. Taiwan lidera a produção desses chips essenciais para computadores, smartphones e carros. Taiwan abriga uma das apenas 2 empresas no mundo capazes de fabricar os chips mais pequenos e avançados. Os Estados Unidos, maior mercado de exportação de Taiwan, dependem desses chips para manter uma vantagem sobre a China. O controle dos chips semicondutores pode ser um ponto de tensão em uma possível guerra entre China e Taiwan. O J-6 Blue e outros jatos reaproveitados podem ser importantes nos planos futuros da China para atacar Taiwan e aliados dos Estados Unidos. Esses novos drones aprimorados são uma das maiores mudanças na tecnologia militar atual. E só podemos esperar que países como Taiwan melhorem suas defesas para enfrentar, ou pelo menos tentar enfrentar, essa nova ameaça. Obrigado por assistir.